Olá, tudo bem? Como vão vocês? Muito estudo, muito esforço. Vamos lá, né? Nos preparando aí para nossas provas, nossos vestibulares, Enem. E então, vamos lá, conhecimento na ponta da língua. E hoje nós vamos falar sobre zoologia, nossa 88ª aula de zoologia, né? Vamos falar especificamente sobre o filo dos artrópodos, né? Ou aqueles que têm o esqueleto fora, né? Tá? E neste caso nós vamos falar da classe insecta. Então, filo artrópodo, esqueleto fora do corpo, teoricamente, né? Articulado, né? Tá? E vamos falar especificamente da classe insecta, a maior classe de todos os animais no mundo, no universo, né? Esta é uma classe de animais extremamente vasta, né? E muito importante. Importante para as questões ambientais, importante para as questões sociais, econômicas, né? O que seria nós, a agricultura, se não tivéssemos as abelhas, né? Certo? O que seriam os grandes problemas que nós temos hoje, socioeconômicos, causados por insetos, né? Malária, dengue, chikungunya, zika, né? Febre amarela voltando a conviver com nós, né? E vários outros insetos que nós temos aí no nosso convívio para o bem e para o mal, né? Para alguns problemas e também para alguns benefícios, tá? Então, é a mais numerosa, com aproximadamente 97% dos artrópodes, né? Então, artrópodes ou artrópodos. Então, 97% dos artrópodos está na classe insecta, né? Os outros 3% se dividem nas outras classes que nós já vimos. Então, com 900 mil espécies descritas. Por que descritas? Porque são as espécies conhecidas, né? Não significa dizer que são só 900 mil. Pode ser 1 milhão de espécies. Mas as que já foram encontradas, percebidas e descritas, né, através do seu sistema fisiológico, orgânico, suas características físicas, tipo de vida, habitat, nicho. Então essas espécies foram descritas. Então existem 900 mil espécies descritas, tá? Não significa dizer que existam só 900 mil espécies de insetos, né? Não, pode ter 1 milhão, pode ter muito mais, mas conhecidas e já descritas, e aí no processo de descrição vale uma ressalva aqui, que para quando um cientista descreve uma nova espécie, esse cientista precisa descrevê-la minuciosamente, de acordo com uma norma científica, submeter essa descrição e um exemplar desse inseto, ou desse animal, ou dessa planta, seja o que for, para uma comissão internacional mundial que vai analisar e ver se está rigorosamente correta, né? Por quê? Porque às vezes uma espécie muda em relação à outra em pequenos detalhes, e esses detalhes a tornam específica, né? Então surge uma nova espécie por um pequeno detalhe, ok? Então os insetos são os animais mais bem adaptados ao meio ambiente, únicos invertebrados capazes de voar, né? Bacana, tá vendo? Uma outra característica. Então, são os únicos invertebrados. Nós, homens, lembrando, somos vertebrados. Os insetos são invertebrados, né? Não possuem coluna, certo? Capazes de voar. Possuem revestimento de quitina, então aquela camada mais espessa da pele, formada por quitina, né? Tipo uma cera, parece quando a gente pega um inseto tipo um besouro, fica muito claro de entender, né? Que tem uma camada protetora mais grossa. Mas a quitina é uma camada de gordura, uma camada de substância proteica
que reveste todo o seu corpo, impedindo de que ele molhe, de que ele se molhe. Então, por isso que muitas vezes os insetos têm esta característica, né? Então, o que lhes capacita a viver em ambientes secos e ambientes muito variados. Então, eles têm essa camada de gordura lipoproteica, né? Uma camada lipoproteica formada de gordura e proteína que protege todo o seu corpo, tá? Temos espécies aquáticas, terrestres, aéreas, ou seja, é uma variedade muito grande, são 900 mil espécies, né? Por isso eles têm essa capacidade de viver em diversos habitats, né? Vivem sobre plantas, animais em decomposição, dentro de outros animais, como parasitas. Sim, temos insetos que são parasitas, certo? Que vivem dentro de outros animais, né? Com tamanhos diversos, mas a maioria de 2 a 40 milímetros, ou seja, 0,2, tipo, o que é 0,2? Uma pulga, né? Um piolho, né? Ou 4 centímetros, 40 milímetros, né? De comprimento. Esta é a grande maioria, está nesse tamanho, mas nós temos insetos muito grandes, realmente temos insetos desses tamanhos. Tá, com tamanho e entomologia, né? Então, o que é a entomologia? Entomologia é a ciência que estuda os insetos. Estuda isso, como que é as características do seu corpo, do seu exoesqueleto, do seu modo de vida, das suas características, das suas cores, dos seus acasalamentos, do que se alimenta, de onde que vive, como que vive, o ciclo de vida, como é que nasce, se forma a larva, se não forma, né? Todo este ciclo de vida de um inseto, ok? Isso é estudado pela parte da ciência chamada entomologia, né? Devido ao número e às relações biológicas, possui importância econômica, podem ser úteis ou prejudiciais aos interesses humanos, que é o que eu falei no início da aula. Podem ser benéficos ou maléficos. Exemplo de benefícios: a abelha, né? Exemplo, as formigas muitas vezes são benéficas porque elas ajudam na ciclagem de nutrientes num solo, elas tornam o solo fértil, né? Ok? Os mosquitos são maléficos, né? Porque transmitem várias doenças, né? Tá? Então, morfologia externa, olha lá, apresenta corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? Então nós temos a cabeça, nós temos o tórax e nós temos o abdômen. E aí, como característica, nós vamos ver que um par de asas e um par de pernas sai do tórax. Uma sai aqui, né? E outra sai do abdômen, correto? Então, insetos, nós temos 3 pares de pernas, um par de antenas, né? Mais aqui um pequeno ósteo, né? Então, olha aqui, a gente consegue ver, né? Aqui diferenciado. Então, formado pela fusão de 6 segmentos de casca quitinosa, que eu já expliquei para vocês, contém um par de antenas, um par de palpos, né? Ou que podem estar modificados dependendo do tipo do inseto. Ele vai ter uma função mais tátil, outra uma função de pegar mesmo, né, de prender, né, que são os palpos bucais. 2 olhos compostos, né, 2 olhos grandes compostos e 3 olhos simples, que são os ocelos que ficam aqui na cabeça, tá? Então, estas são as características morfológicas externas principais dos insetos, né? Par de antenas delicadas, né? Díceros, né? Então sempre vai ter um par de antenas, sempre, ok? Com funções táteis e olfativas. Então o inseto, com suas antenas, ele percebe
qualquer movimento no ambiente. Ele consegue perceber ondas de calor, ele consegue perceber cheiros, né, olfativas, consegue perceber mudanças de temperatura, corpos estranhos, tanto de inimigos quanto de pessoas ou outros insetos ou qualquer outra coisa, né? Então, com as antenas, eles tateiam o ambiente para percebê-lo e também sentem odores, tá? Captam as vibrações do ambiente, sonoras, vibrações sonoras, ou às vezes vibrações atmosféricas mesmo, emitidas principalmente pelos parceiros sexuais. Então, também, às vezes, nos momentos de acasalamento, os seus parceiros sexuais emitem ondas sonoras pelas antenas, né? Que faz com que o seu parceiro sexual seja atraído até ele, né? Os palpos bucais têm funções táteis e gustativas, quimiorrecepção, que eu falei para vocês. Então, os palpos bucais percebem também por questões táteis e gustativas, tá? Os dois olhos compostos, olha aqui, de uma mosca, né? Olha a quantidade de micro-olhos, né? Então, com unidades formadas de omatídeos, que são os micro-olhos, né? Os omatídeos formam imagens quadriculadas dos objetos. Cada omatídeo enxerga uma parte do objeto. Então é diferente de nós, né? Nós, homens, seres humanos e alguns outros animais, a gente tem um par de olho e cada olho enxerga o objeto por inteiro. Os omatídeos, eles enxergam os objetos quebrados. Cada um dos omatídeos enxerga uma parte desse objeto, como se só enxergasse a mão, outro só enxergasse o dedo, outro só enxergasse a minha orelha, outro só enxergasse meu nariz. Então, esses são os omatídeos, são milhares deles, tá? E permitem a identificação de algumas cores, e também, então, percebem algumas cores. Isso quer dizer que eles não observam todas as cores, mas algumas delas. 3 ocelos, né, olhos simples, sensíveis à luz, mas não formam imagens. Então vocês estão vendo aqui, ó, na cabeça, os 3 ocelos. Eles não têm função de visão, eles não têm função de formar imagem, mas sim de perceber ambientes mais claros, mais escuros, perceber a luz dos ambientes, tá? De acordo com a alimentação, as peças bucais podem ser, então o que eu falei para vocês, dependendo de cada inseto, as peças bucais podem variar. Se for mastigador, que é o mais primitivo, são mandíbulas mais fortes e denteadas para cortar, por exemplo, a barata, o besouro e o grilo, que cortam, né, os palpos mandibulares, né, cortam, tem essa função, os palpos bucais ou mandibulares têm essa função de agarrar e cortar, né? Tá? Certo? Outros têm função de lamber, lábios de maxila se alongam, formando língua, com cerdas para lamber o pólen e aspirar o néctar, por exemplo, as abelhas, né? Tá? Sugador grande, alongado nas 2 maxilas, que são soldadas e formam uma trompa sugadora, por exemplo, a borboleta e a mariposa. Então, olha, tá vendo? Tem uma trompa aqui. Em vez de termos 2 palpos, nós temos só um palpo fundido, né? Formando uma trompa que entra nas plantas e suga as seivas, né? Certo? Que são, então, as mariposas e as borboletas. E o picador, peças perfurantes, por exemplo, mosquito, percevejo, cigarro, pulgão. Né? Vamos voltar, então. Nós temos 4 tipos. Mastigador, que são besouros, baratas e gafanhotos ou grilos, né? Nós temos o lambedor, que são as abelhas e a mosca, lambem, né? Certo? Temos o sugador, que suga,
que são as borboletas e as mariposas, e nós temos os picadores, que são os mosquitos, percevejos, pulgões e cigarras, tá? O tórax é dividido em 3 partes: protórax, pró de antes, então protórax, mesotórax, meso de meio, então está no meio, e metatórax, ou deuterotórax, né, que está depois. Então, protórax antes, mesotórax no meio e metatórax depois, né? Região anterior bem desenvolvida, porção intermediária e região posterior, tá? Então a gente está vendo aqui o tórax como é pequeno, então cabeça, tórax e abdômen. Não vão pensar que isso aqui é um tórax. Tórax é só essa partezinha aqui. Então, protórax, mesotórax e metatórax, ok? As 3 partes, os 3 pares de pernas estão saindo aqui do tórax. Não tem perna no abdômen, lembre-se disso, tá? Patas. Cada parte do tórax contém um par de patas, né? Das pernas ou patas. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Cada parte do tórax, então no protórax, no mesotórax e no metatórax existe um par de patas, certo? Asas são expansões da epiderme da cutícula no mesotórax e metatórax. Está inserida um par de asas. Então, nós temos o protórax, o mesotórax e o metatórax. As asas saem somente do mesotórax e do metatórax. Um par de asas que são expansões ou extensões epidérmicas e da cutícula, tá? Número de asas. Os insectos podem ser dípteros, um par de asas, tipo mosca e mosquito. Nasce no meso e no metatórax. Há um vestígio de asas que deveriam ser o segundo par, os halteres, ou balancins, que servem para o equilíbrio durante o voo. Então as moscas só têm um par de asas e nasce no meso e no metatórax. No metatórax, essas asas não se desenvolvem, formando o que se chama de halteres ou balancins, que ajuda no equilíbrio do voo. É ele que regula o voo desses insetos, né? Tá? Tetrápteros, né? Tetrápteros, com 2 pares de asa. A grande maioria dos insetos tem 2 pares de asas bem formados. Ápteros sem asa, tipo traças, pulgas, piolho, não conseguem voar. São ápteros, não têm asas. Então, dípteros, um par de asa, 2 pares de asa, mas um par de asa bem desenvolvido e o outro não se desenvolveu, então é só um vestígio de asas, e por isso são ditos dípteros como um par de asa, mas na verdade eles têm 2, só que um não se desenvolveu, então você não considera ele como halteres ou balancins para o equilíbrio do voo. Os tetrápteros com 2 pares de asa, que são as grandes maiorias dos insetos. Nós vamos ver alguns exemplos. E os ápteros que não têm asa, não conseguem voar. Tipos de asa, quanto à consistência. Élitros ou coriáceas, então os besouros, né? Os besouros, quando voam, abrem essa parte que liberta então o par de asas que vai permitir que o besouro voe, né? Asas de fora, então tem asas de fora. O segmento é interno e membranoso, então a parte interna tem uma aparência mais de membranosa, né? Hemiélitros, reforçado apenas na base, parte do élitro, parte membranosa, então tem uma parte do élitro, não é como nos élitros, né? Aqui os hemiélitros não tem toda a asa externa cobrindo a asa interna, tem parte que não é coberta, por isso é chamado de hemiélitro, tá? Ok?
Tegmas, né? Mais ou menos pergaminosas, uniforme, intermediária, entre élitro e membranosa, primeiro par de asas da barata, grilo, gafanhoto e etc. Né? Então, tegmas tem essa forma diferenciada, né? Tem funções também como camuflagem, né? Proteção do animal. Então, o primeiro par de asas da barata, grilo, gafanhoto, são tipo uma lâmina, por isso pergaminosas, tipo um pergaminho, são mais achatadas, tá? Membranosas, frágil, transparente como as asas das moscas, abelhas, borboletas, libélulas, etc. Então, a gente vê que elas são mais frágeis, né? Não tem proteção, não tem tegma, não tem élitro, não tem hemiélitro, né? Então elas estão mais expostas, são mais vulneráveis, tá? Abdômen. Abdômen nitidamente metarizado, ou seja, dividido, segmentado, apresentando no mínimo 7 segmentos e no máximo 12. Então, às vezes alguns autores gostam de confundir a gente. Então, lembrar que o abdômen dos insetos tem de 7 a 12 metâmeros, né? Ou segmentos, né? Tá? Estigma, orifício do abdômen, abertura do aparelho respiratório, traqueal, par de estigma por segmento abdominal. Então, em cada um dos 7 ou 12 segmentos tem um par de estigma. E é por ali que o animal respira. Então, é uma troca aérea respiratória cutânea, porque a entrada e saída do ar se dá pela pele, através dos estigmas ou dos poros, né? Na parte terminal estão o ânus e o ovopositor nas fêmeas, e agulhão, não aguilhão, agulhão nas abelhas e vespas, né? Defesa e ataque. Então, na parte terminal tem o ânus, mas tem também um ovopositor nas fêmeas, né? E um agulhão nas abelhas e vespa, que é justamente para proteção, defesa e ataque. Alguns possuem órgãos timpânicos para percepção sonora. Então lembra, tímpano é o que nós temos dentro do nosso ouvido. Alguns insetos têm órgão timpânico, que é para perceber alguns sons, e aí eles seguiam através dos sons. O abdômen possui a maior parte dos órgãos internos, tá? Então o abdômen, como a gente viu lá no exemplo da abelha, parece que ele está separado, né? E ali está a maior parte de todos os órgãos internos, tá? Então, olha lá, nós temos aqui o ferrão, né? O agulhão, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos ou metâmeros. Então, é um abdômen metarizado. Tá vendo que a asa é frágil, quase transparente, né? Então aqui eu coloco para vocês um esquema que vocês têm que fazer para lembrar de todas as partes do corpo. Então, uma cabeça com 3 ocelos e muitos olhos, né? Certo? Ok? Como que lembra, como que chama esses muitos olhos? Vamos lembrar? Olho composto, ocelos, né? Olho composto, a cabeça, as antenas, os palpos, né? A frente da cabeça, os palpos labiais, né? Certo? As mandíbulas, os 3 pares de pernas, né? Ou de patas, uma no protórax, outra no mesotórax, outra no metatórax, e de 7 a 12 segmentos no abdômen, né? Com a asa anterior, a asa posterior, né? Nesse caso é um gafanhoto, certo? Ok? Então vamos lembrar aqui para vocês não esquecerem que nós estamos falando dos omatídeos, né? Omatídeos, que os insetos têm muitos. E qual é a característica principal, então? Muitos omatídeos
e veem os objetos segmentados, veem partes dos objetos, né? Não é que nem nós humanos que vimos todos os objetos de forma inteira, né? Então, os omatídeos veem pedaços do objeto. E aí tem os 3 ocelos que servem para perceber luz, mas que não formam objetos, né? Eles só percebem a luz, tá? Então essas são as características principais dos insetos. Então temos pontos para lembrar dos insetos. Classe Insecta, pertence ao filo artrópodo, é a mais representativa. 97% das espécies artrópodas estão classificadas na classe Insectia. Então, são 900 mil espécies identificadas e descritas. Podem estar identificadas e ainda não estarem descritas, ou podem não estar identificadas e nem descritas, certo? Habitam qualquer tipo de ambiente, água, terra e ar, né? São extremamente adaptáveis, possuem uma qualidade muito grande de adaptação, né? E possuem uma característica que pode ser nociva ou maligna para a sociedade, né? Então podem ser benéficos ou maléficos, podem causar ganhos ou perdas para a economia do homem ou a economia mundial, né? Então nós temos, por exemplo, as abelhas, que são insetos benignos, que nos causam bem, porque nos servem de alimento, fazem as polinizações de flores, de alimentos, de árvores, os vegetais em si. As moscas, as abelhas são as grandes responsáveis, né? Algumas moscas também fazem isso, né? Alguns besouros. Então uma mosca não é só maléfica, né? Ela pode ser benéfica porque ela também faz um papel aí de agente polinizador. E os insetos tipo mosquito, barata, pulgão, pulga, piolho, moscas também, né? Podem causar danos, sim, perdas econômicas, perdas ambientais, perdas sociais, custos econômicos, tá? Ok? E o corpo é segmentado em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça, como característica, tem 2 antenas, um par de antenas, um par de palpos bucais, né? Podem se transformar em mandíbulas, podem se transformar em picadores, podem se transformar em sugadores ou em lambedores, né? Tá? Temos um olho composto, formado por milhares de omatídeos, e um olho do tipo, e 3 ocelos, né, que são pequenos olhos na forma triangular na cabeça, em cima da cabeça ou na parte frontal, que não percebe, não consegue visualizar objetos, mas consegue perceber variâncias das luzes, né, da luz do ambiente. Aí nós temos no tórax 3 partes, que é o protórax, o mesotórax e o tórax. Cada par de pata, que são 3, sempre 3 pares de pata, saem de cada um das partes do tórax. Temos também 2 pares de antenas, né, ou um par de antena bem desenvolvida, que são os dípteros, com um par de antenas não desenvolvidas, que são os halteres, né, ou balancins, que estão no metatórax e que servem para o equilíbrio do voo. Aí nós temos as tétrapes, né, dípteros e tétraperos, né, e os ápteros, né, ápteros sem asas, né. E temos os abdômenes com de 7 a 12 segmentos, e esses segmentos cada um deles tem um par de poros, né, certo? Que serve para a troca gasosa, que é por onde o inseto respira, que são os estigmas, né, certo?
e todos os órgãos do inseto estão no seu abdômen. A parte final do abdômen é formada pelo ânus, então é um animal completo, é um inseto, um animal completo que possui boca e ânus, então vai possuir sistema digestivo completo, porque começa na boca e termina no ânus, e muitas vezes tem uma estrutura associada ao ânus que pode ser na forma de agulhão, pode ser na forma de órgão ovopositor, né? Nas fêmeas, e isso dependendo da espécie, dependendo se é macho ou se é fêmea e suas funções. Ok? Então, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.